como que foi o processo de entrevistas de emprego. A gente dividiu tarefas. É uma dica muito boa, fica muito mais fácil. E sempre também tinha algum tipo de entrevista técnica. Eu recebi a ligação de que eu tinha passado no processo seletivo. Você atingiu o seu objetivo. Oi, gente! Oi! Eu sou a Natália. Eu sou o Lucas. Sejam muito bem-vindos ao Partindo pro Mundo. E esse é o terceiro vídeo da série Como Morar Fora do País. Se você ainda não viu os outros dois vídeos, eu vou deixar linkado eles aqui e também na descrição para você ir lá ver depois. E nesse vídeo a gente vai contar para vocês como que foi o processo de entrevistas de emprego, todos os processos seletivos para a gente conseguir vir morar no exterior. Então, antes de eu contar isso para vocês, não esquece de ver se você é inscrito aqui no canal. E se você não for, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí. E também deixa o seu like nesse vídeo, que o engajamento de vocês é super importante pra gente e ajuda muito. E claro, né, ajuda a gente a saber se vocês estão gostando do conteúdo. Como a gente falou no vídeo anterior, a gente decidiu focar em buscar o emprego pro Lucas. Então a primeira coisa que a gente começou fazendo foi olhando o perfil do LinkedIn do Lucas. Então assim, fazendo algumas alterações no LinkedIn. Então, por exemplo, a gente já começou a adicionar mais pessoas, principalmente pessoas da área de tecnologia. A gente também começou a atualizar o perfil dele e ter certeza que o perfil em inglês estava o mais atualizado possível e tinha o máximo de informações que a gente podia dar para as pessoas que olhassem o perfil. Lembrando que não basta trocar as informações que você tem para inglês, mas sim, lá no LinkedIn você pode selecionar as linguagens. Então a linguagem padrão provavelmente pode ser português, aí você adiciona uma segunda linguagem, então você adiciona o inglês, e aí no seu perfil em inglês você atualiza tudo em inglês, e no seu perfil em português você pode deixar tudo em português. Certifique-se de fazer isso, que daí vai ser melhor, eu acho, que daí com certeza a pessoa que tem a língua inglesa vai ver o seu perfil em inglês. Bom, e daí a saga começou. Então, o que acontecia? A gente dividiu tarefas. Então, primeiro eu pesquisava no LinkedIn os empregos e daí eu dava uma olhada na descrição porque eu tinha uma noção boa, assim, das tecnologias que ele usava no trabalho. E aí eu também olhava se na vaga falava sobre visto de trabalho, porque algumas falavam que não providenciava visto de trabalho, daí eu já excluía essas. Outras falavam que providenciavam e outras não falavam nada. Essas duas eu incluía. E aí eu passava tudo isso pra ele. Aí ele checava tudo e aplicava para aquelas que faziam sentido. No fim, ele aplicou para cerca de umas 80 vagas e fez entrevista para umas 8 empresas. E aí agora ele vai contar a história, a experiência dele. Bom, aplicar para vagas de trabalho é um processo trabalhoso e bem cansativo. Todas essas vagas, eu não apliquei todas elas no mesmo dia, com certeza. Algumas vagas demoravam meia hora, uma hora para fazer toda a aplicação, se não mais. Então o que eu fazia é que eu chegava do trabalho, eu aplicava para uma ou duas vagas naquele dia. Claro que às vezes eu aplicava para nenhuma, mas foi assim, eu sempre aplicando para algumas. E eu sempre também tentava dar o meu melhor nas respostas. Eu pensava assim, eu não vou me inscrever numa vaga só para me inscrever e perder meu tempo. Se é para me inscrever, então vou dar meu melhor. Tinha algumas vagas que eu usava o Easy Apply do LinkedIn, então essa é uma dica muito boa. O LinkedIn deixa tudo preenchido para você, então quando essa vaga está no LinkedIn e tem o Easy Apply, é clicar no botão, muitas vezes preencher algumas perguntinhas assim, sim ou não e já era. Inclusive teve um dia que eu apliquei para 57 vagas do Easy Apply, então essa é uma dica muito boa, fica muito mais fácil. Mas também, outra dica é tudo que você preencher nessas respostas, vai salvando, cria uma planilha, cria uma pasta, se organiza de alguma forma, vai salvando tudo que você responde, porque a maioria das perguntas que tem numa aplicação são muito parecidas em outras. Então coisas, por exemplo, o que você faria em determinada situação, como você agiria dessa forma, teve alguma conquista que você teve no seu trabalho, tudo isso vai se repetindo e aí basta você então pensar uma vez e depois você vai adaptando essa resposta nas próximas. Então falando um pouco do processo seletivo, todas as que eu passei para entrevista, elas consistiam então de uma primeira entrevista ou com o RH, sendo mais uma entrevista assim de cultural fit, que fala, né, para ver se se encaixa na empresa, se está no perfil que eles estão procurando, ou algumas também já eram direto com uma pessoa da área. E sempre também tinha algum tipo de entrevista técnica. Muitas delas tiveram uma provinha para fazer, um teste prático, seja algum link que eles te mandam para você resolver um problema, entregar em tal data, ou alguma coisa para você resolver na hora, ali ao vivo. Então todas tiveram alguma coisa nesse sentido. Essas entrevistas, elas eram ou pelo Zoom, Hangouts, Skype, coisas desse tipo. Algumas delas a pessoa ligava o vídeo, algumas ligavam só o áudio. Isso variava bastante, assim, não
tinha um padrão. Outra coisa também que é legal mencionar é que alguns processos eram bem rápidos e alguns eram bem demorados. Para vocês terem uma noção, na empresa que eu trabalho hoje, eu enviei a minha aplicação no dia 11 de setembro de 2018, né, que foi quando a gente estava procurando. Eu só fui receber e-mail deles falando que eu tinha selecionado para entrevista quase 2 meses depois, no dia 5 de novembro. A partir daí, as coisas andaram bem rápido, tanto é que nas 2 semanas seguintes, eu fui entrevistado por 6 pessoas, 6 entrevistas diferentes, mas as 3 últimas foram no mesmo dia, uma atrás da outra. Então foram 4 mentes diferentes, a primeira foi uma entrevista de RH, depois 2 entrevistas técnicas com pessoas diferentes, e aí depois, no 4º dia que eu fiz entrevista, foram 3 pessoas, uma atrás da outra, mais uma entrevista geral, assim, para conhecer outras pessoas do time e tal. E aí, na outra segunda-feira, ou seja, mais ou menos na 3ª semana, foi que eu recebi a ligação de que eu tinha passado no processo seletivo. Isso foi no dia 26/11 de 2018. E nessa ligação eles também falaram para mim que a data esperada para trabalhar seria no final de janeiro, início de fevereiro de 2019. Como a Natália falou, eu apliquei para cerca de 80 vagas. Dessas, muitas nem responderam, assim como também acontece no Brasil. Isso também acontece aqui. Muitas nem responderam, nem uma mensagem automática recusando, alguma coisa assim. Algumas responderam sim. Algumas também respondiam perguntando se eu tinha, se eu precisava de visto de trabalho ou se eu tinha permissão para trabalhar naquele país. E no momento que eu respondia que não, aí eles já me avisavam que infelizmente aquela vaga precisava, então eu já era removido do processo ali mesmo. Mas dessas, então eu passei pro processo de entrevista para 8 empresas e passei em uma delas. Então essa é uma dica também, você só precisa de um sim, só um. Assim que você tem um sim, que pode acontecer na 10ª ou pode acontecer mais de 80, você atingiu o seu objetivo. E o curioso é que de todas essas empresas que você aplicou, essa foi a que você mais se identificou, né? Sim. Talvez seja por isso realmente que ele passou, porque eu lembro de você falar assim, eu me dei bem com todo mundo na entrevista, eu gostei bastante de todo mundo, eu acho que todo mundo gostou de mim, então eu acho que isso também é bem importante, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar pra vocês como que foi o nosso processo de visto pra vir aqui pro Reino Unido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que se tiver bastante perguntas, no final a gente vai fazer um vídeo só pra responder as dúvidas de vocês. E aqui do lado eu vou deixar 2 vídeos que estão bem legais também pra vocês assistirem. É só clicar em cima deles. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!